Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então, né, para mais um resumo aqui no nosso canal, onde eu farei um resumo aí das oitavas de final da Copa Sul-Americana e também da Copa Libertadores da América de 2025. É a primeira vez que eu faço esse resumo do mata-mata dessas duas competições aqui no canal, né, cara? E, enfim, né? Antes de começar o nosso resumo, eu gostaria de pedir desculpas pelo fato de eu não ter feito o resumo dos jogos de ida da competição. É porque assim, cara, o dia que eu reservei para fazer esse resumo, eu acabei tendo alguns contratempos, sabe? E acabou que infelizmente não rolou, cara. Infelizmente não rolou para eu conseguir fazer o vídeo, né, cara? Para eu conseguir gravar esse vídeo, fazer esse resumo. E enfim, cara, eu realmente não tive tempo naquele dia. E nem depois, cara, nem depois eu consegui ter tempo. E peço perdão, cara. Peço mil perdões por não ter feito o resumo dos jogos de ida das duas competições, né, cara? E vamos lá, né? Agora, no jogo da volta eu consegui ter tempo, consegui fazer. Mas os jogos de ida eu acabei ficando devendo. Fiquei devendo aí os jogos de ida, né? Então, já falei demais, né, cara? Vamos lá então começar então o nosso resumo. Começando então primeiramente com a Copa Sul-Americana. E cara, vamos lá. Antes de fato começar a falar dos confrontos, eu preciso falar de um confronto em específico, cara. E é esse confronto aqui que vocês estão vendo, ó. Universidade Independente da Argentina e Universidade de Chile. Vamos lá. O jogo de ida, a Universidade de Chile venceu por 1 a 0 no Chile, Independente aliás com um jogador a menos. Veio o segundo jogo, esse jogo de Independente e Universidade de Chile. O jogo estava empatado em 1 a 1, né, cara? O Independente havia abrido o placar, depois o Universidade de Chile empatou. Foi ao contrário, né? O Universidade de Chile abriu o placar e o Independente empatou, desculpa. Mas aí, cara, no decorrer do jogo, como a gente já deve saber, né, cara? Inclusive eu falei sobre isso no meu Instagram. Inclusive, cara, eu sempre esqueço de falar que agora tem o Instagram e o TikTok oficial do canal, né, cara? Pra criar, não só no canal, mas pra criar conteúdo e tal. E o arroba desses dois perfis estarão na descrição. Eu sempre esqueço de falar, mas enfim. Lá no meu Instagram eu cheguei a falar sobre isso aqui, mas tem que falar aqui de novo, né, cara? No decorrer do jogo acontece o que você tá vendo nesse vídeo, você já deve estar ligado o que aconteceu, mas cara, aconteceu simplesmente uma confusão. Confusão é pouco para descrever, né, cara? Nas arquibancadas do estádio do Libertadores de América, em vez de na Argentina. E, cara, acabou que a torcida do Universidade de Chile provocou uma confusão e virou toda aquela cena de barbárie, toda aquela cena horrorosa, cara. Todas aquelas cenas. Nossa, cara, chega a dar agonia, cara, só de pensar, velho. Nossa, mano. Eu não gosto nem de ficar falando dessas coisas, cara. Eu realmente não gosto, mas. Não dá, cara, não dá. Isso aí não tem o menor cabimento, cara. É lamentável, cara. Existe a possibilidade, de repente, de rolar uma desclassificação, ou de repente uma classificação por aquilo que parece para a Universidade de Chile, mas jogar sem, sem representar o torcedor, sim, cara. Eu não duvido nada, cara. Eu não duvido nada que a Comebol queira classificar o Independiente no lugar do Independiente, mesmo assim, né, cara? E é complicado, mano. É muito complicado. E, enfim, né, cara? Fica a ressalva para esse confronto, Independiente e Universidade de Chile. E agora sim, vamos lá então, começar então a falar dos confrontos dessa Copa Sul-Americana. Primeiro confronto então, Huracan da Argentina 1, Once Caldas 3, jogo de volta na Argentina. O jogo de ida terminou 1 a 0 para o Once Caldas, lá na Colômbia. O Huracan até abre o placar, uma cobrança de pênalti aos 9 minutos do primeiro tempo. No primeiro tempo ainda, o Once Caldas, um minuto depois, consegue o empate. O Once Caldas, ó, o Huracan tem o jogador expulso, depois o Once Caldas virou o jogo para 2 a 1, mas o jogador do Huracan foi expulso. No finalzinho do jogo, o Once Caldas fez o terceiro gol para liquidar a fatura, né, cara? Pra liquidar a fatura. O Once Caldas que veio do grupo do Fluminense, na Sul-Americana. O Huracan veio do grupo do Corinthians. Pois é, né? O grupo do Corinthians acabou que deu Once Caldas como o primeiro classificado para as quartas de final da Sul-Americana, né? Vamos lá então para o próximo confronto. Mushuki Runa 2, Independente Del Valle do Equador 1, o duelo equatoriano inclusive.
No jogo de ida havia dado... Ai, caramba. Desculpa, galera, tive um problema pigar aqui na minha garganta, mas enfim. Acabou que no jogo de ida o Del Valle venceu por 1-0. Veio o jogo da volta Mushuki Runa, rapaz. Grande surpresa da fase de grupos da competição. Venceu por 2-1 no tempo regulamentar. O Mushuki Runa abriu 2-0. Olha só, estava classificando o Mushuki Runa. Até que no último lance do jogo, o Independente Del Valle consegue arrancar o empate. Vai para a disputa por pênaltis. E nos pênaltis, o Del Valle vence por 4-2 e elimina o Mushuki Runa, que, como eu já disse, foi a grande surpresa dessa competição, cara. Realmente, uma baita campanha do Mushuki Runa, mas que acabou parando nas oitavas para o Independente Del Valle, que veio da Libertadores, que ficou marcado por aquele 4-0 em cima do Vasco lá na fase anterior. E, enfim, né, cara? Deu Del Valle nas quartas de final, né? Vamos então para o próximo confronto. Fluminense 2, América de Cali na Colômbia 0. Jogo de ida deu 2-1 para o Fluminense na Colômbia. Jogo da volta, o Fluminense fez 2-0, totalizando então 4-1 no agregado. O Fluminense abriu o placar no primeiro tempo com gol de Kevin Senna. No segundo tempo, Martinelli, um belo gol inclusive, faz 2-0. E o Fluminense basicamente jogou com segurança, sabe? Basicamente o Fluminense jogou com o regulamento debaixo do braço e jogou para assegurar a classificação, sabe? Jogou para assegurar a classificação e acabou que deu o Fluminense, né, cara? Acabou que o Fluminense passa pela América de Cali da Colômbia, América de Cali que veio do grupo do Corinthians na Sul-Americana, ou seja, poderíamos ter Fluminense e Corinthians na Sul-Americana. Parabéns aos envolvidos. E, enfim, né, cara? Primeiro brasileiro, então, nas quartas de final da Sul-Americana. Fluminense classificado para as quartas. América de Cali eliminado nas oitavas de final, né? Bora para o próximo confronto, então. Cienciano do Peru 0, Bolívar 2. O Bolívia que veio da Libertadores, grupo do Palmeiras, se eu não me engano. O jogo de ida tinha dado 2-0 pro Bolívar, lá na Bolívia. O Bolívar foi pro jogo da volta no Peru, fez 2-0 numa boa, com o Cauteruccio, bom jogador aliás, e o Batalini. O Bolívar basicamente assegurou a classificação nesse confronto e meio que deu a lógica, né, cara? Deu a lógica, o Bolívar é o time mais forte, comparado ao Cienciano. Cienciano, que aliás, do grupo do Atlético Mineiro, grupo do Galo, né, cara? Mas acabou que a campanha do Cienciano parou nas oitavas para um time mais forte, que foi o Bolívar. O Bolívar vai para as quartas de final, Cienciano para nas oitavas. Vamos então para o próximo confronto. Universidade Católica do Equador 1, Alianza Lima do Peru 2. Do jogo de ida foi o mesmo placar para Alianza Lima, 2-1 lá no Peru. 2x1 não, cara. Desculpa, foi 2x0 para Alianza Lima no jogo de ida. 2x1 foi o jogo da volta aqui, cara. E acabou que o agregado deu 4-1 para o Alianza Lima. O Universidade Católica até sai na frente aos 18 minutos de jogo, mas aí o Alianza Lima consegue um empate no finalzinho do primeiro tempo. No finalzinho do jogo, o Alianza Lima vira o jogo e para selar a classificação, né, cara? O Alianza Lima, que acabou vindo da Libertadores, grupo do São Paulo, se eu não me engano. A Universidade Católica, na Sul-Americana, veio do grupo do Vitória. Do Vitória, acabou que ele passou em primeiro no grupo do Vitória. Vinha sendo uma surpresa da competição, mas acabou que ele para nas oitavas pro Alianza Lima, que no playoff havia eliminado o Grêmio, né, cara? Havia eliminado o Grêmio na fase anterior de playoff, né? Próximo confronto, então, Godoy Cruz Argentina 0, Atlético Mineiro 1, mais um BR, né, cara? O jogo de ida, o Atlético tinha vencido por 2-1 na área da MRV. Veio o jogo da volta, um gol solitário, um belo gol, aliás, de Natanael, lateral direito do Atlético. O Atlético fez 1-0 no jogo de volta lá na Argentina. Basicamente assegurou a classificação e o Atlético meio que jogou com o regulamento debaixo do braço e assegurou então a classificação, se tornando então o segundo brasileiro representante nas quartas de final da Sul-Americana. O Godoy Cruz, que veio do grupo do Grêmio, acabou que parou nas oitavas para o Atlético. Vamos lá então para o último confronto dessa fase oitava de final. Confronto argentino, né, cara? Lanús 1, Central Córdoba 0. No jogo de ida, o Central, que na Libertadores veio do grupo do Flamengo, venceu por 1-0 em seus domínios, mas no jogo da volta, o Lanús deu 1-0, gol no finalzinho, cara, aos 46 minutos do segundo tempo. Lanús fez 1-0 em cima do Central Córdoba.
acabou levando a decisão para os pênaltis. Nos pênaltis, o Lanús venceu por 4-2 e deu Lanús, né, cara? Deu Lanús, um time mais tradicional que o Central Córdoba, campeão do Sul-Americano, inclusive, campeão de 2013 em cima da Ponte Preta. Central Córdoba, pela primeira vez participando da Sul-Americana, parou nas oitavas, e que veio do playoff, mas acabou parando nas oitavas para o Lanús, né, cara? Lanús, classificado para as quartas de final, Central Córdoba eliminado nas oitavas de final. E esses foram então os confrontos, foram então de chaveamento da competição. E sim, eu sei que essa imagem está um pouco menor, meio difícil de chegar, mas foi a melhor que eu achei para colocar como imagem aqui para vocês, né, cara? Acabou que no chaveamento da esquerda ficou Alianza Lima do Peru, e aí vai ficar uma situação de indefinição entre Universidade de Chile e Independiente. Iremos aguardar em relação à atualização, né, cara? Mas passando. Ei, cara, me embolei aqui na fala, cara. Desculpa. Mas embaixo temos Lanús da Argentina contra o Fluminense. Lanús e Fluminense, hein? Grande confronto, aliás, nessas quartas de final da Sul-Americana. Quem passa aqui de Fluminense e Lanús vai enfrentar Alianza Lima ou o que vai ser definido, né? Universidade de Chile e Independiente da Argentina. Eu vou falar um negócio aqui, velho. Se o Fluminense passar pelo Lanús, tem grande chance de chegar na final, viu? Enfim. Na chave da direita temos Bolívar na Bolívia contra o Atlético Mineiro. O Galo vai pegar altitude, hein? E contra o adversário que sempre dá trabalho, né, cara? Um adversário que sempre dá trabalho quando vai enfrentar um brasileiro, quando vai jogar na altitude. Quando vai jogar aqui no Brasil, então, é bem diferente, né, cara? Mas quando vai jogar na altitude, realmente o Bolívar costuma dar muito trabalho, né? Por lá, né? Quem passa então de Bolívar e Atlético enfrenta o vencedor de Independente Del Valle e Once Caldas da Colômbia, né, cara? Ou seja, o Galo pode passar de uma altitude e, se passa para a semifinal, pode ter pela frente outra altitude. Enfim, né? Enfim. Então é isso aí, cara. Esse foi então o resumo da Sul-Americana. Vamos agora para Libertadores da América. Começando então com o primeiro confronto. Vélez Sarsfield da Argentina 2, Fortaleza 0. Jogo de ida tinha sido 0-0 lá no Castelão. Acabou que o jogo da volta, logo com 7 minutos de jogo, o Vélez abre o placar. Na metade do segundo tempo, mais ou menos, o Vélez amplia para 2-0. Acabou que o Vélez Sarsfield conseguiu segurar o resultado até o final. E assim ficou, né, cara? 2-0 então pro Vélez Sarsfield. O Vélez se tornou o primeiro classificado para as quartas de final. Fortaleza, primeiro eliminado nas oitavas. Primeiro brasileiro a cair no mata-mata do torneio, né, cara? Ele que veio do grupo do Racing na Argentina. O Vélez veio do grupo que tinha Peñarol do Uruguai, que tinha o Olímpia do Paraguai. Deu Vélez nas quartas de final, né? Vamos então para o próximo confronto. Eu citei o Racing, né? Ele aqui, ó. Racing da Argentina 3, Peñarol 1. No jogo de ida tinha sido 1-0 para o Peñarol lá no Uruguai. Veio o jogo da volta em Avellaneda. O Racing abriu o placar logo no começo do jogo com Adriano Martínez, bom jogador por sinal. O Peñarol empatou com o Herrera. Acabou que com 2 gols no finalzinho do jogo. De novo, Adriano Martínez de pênalti faz 2-1 para o Racing. E no último lance do jogo, o Racing faz terceiro gol para fazer a virada, né, cara? Para fazer o gol da classificação para as quartas de final, né, cara? O Racing, nesse retorno a Libertadores, após ficar ausente na temporada passada, consegue então a classificação para as quartas de final, mais uma vez. O Peñarol, mais uma vez, cai nas oitavas de final da Libertadores da América, né? É impressionante, cara. O Peñarol, enfim, né? Vamos lá então para o próximo confronto. São Paulo 1, Atlético Nacional na Colômbia, também 1. No jogo de ida lá na Colômbia tinha sido 0-0, num jogo simplesmente bizarro, cara. O Atlético Nacional perdeu 3 combates de pênalti no decorrer do jogo, com 2 defesas do Rafael, mano. Mano, surreal a sorte absurda que o São Paulo teve no jogo de ida lá na Colômbia, né? Veio o jogo da volta no Morumbi e logo 3 minutos de jogo, André Silva abriu o placar
para o São Paulo, veio a segunda etapa e de pênalti com Alfredo Morelos, sim, aquele mesmo que jogou no Santos, empata o jogo para o Atlético Nacional, a decisão vai para os pênaltis, nos pênaltis, Rafael brilha mais uma vez, o São Paulo vence por 4-3 na disputa por pênaltis e com esse resultado então o São Paulo se tornou o primeiro brasileiro classificado para as quartas de final da Libertadores de 2025. O Atlético Nacional, por sua vez, caiu nas oitavas de final, né, cara? Ele que veio do grupo de Internacional e Bahia, o chamado Grupo da Morte. Acabou que ele passou ali em segundo lugar e foi eliminado nas oitavas de final. E aí tem uma confusão. Mano, vocês têm noção não, velho. Eu tô com a cabeça tão a mil, cara. Eu vi esse bola aqui, eu achando que era confusão, mas apenas São Paulo comemorando, cara. Meu divino amado. Na moral, mano, eu preciso de umas férias aí. Na moral, cara. Na moral, velho. Mas, enfim, né? São Paulo classificado. Atlético Nacional na Colômbia. Eliminado, né? E meus queridos, né? Isso não para, mano. Impressionante, cara. Impressionante, mano. Bom, então para o próximo confronto. Estudiantes da Argentina 0. O Cerro Porteño do Paraguai também 0. No jogo de ida, o Estudiantes tinha vencido por 1-0. No finalzinho do jogo, lá no Paraguai. O Estudiantes basicamente jogou com o regulamento debaixo do braço e conseguiu a vaga, né, cara? Conseguiu então a vaga para as quartas de final. O Cerro Porteño basicamente se complicou depois que perdeu o jogo de ida lá no Paraguai. E é basicamente isso, cara. Não tem muito o que falar sobre esse confronto, não. O Estudiantes que veio do grupo do Botafogo, lá na primeira fase. O Cerro Porteño veio do grupo do Palmeiras, na Libertadores. Acabou que deu Estudiantes nas quartas de final da Libertadores da América. Próximo confronto, então. O grande jogo dessa rodada, dessa oitava final, né, cara? Internacional 0, Flamengo 2. Duelo brasileiro, duelo dos PRs nessas oitavas de final da Libertadores. E mais uma vez um reencontro entre Internacional e Flamengo, né, cara? Esse confronto que ficou marcado em 2019, com aquele 2x0 no Maracanã, com aquele 1x1 no Beira-Rio, com o gol do Gabigol. Gabigol tá pedindo, como disse o Galvão Bueno. Acabou que, 4 anos depois, Inter e Flamengo novamente se encontram na Libertadores. Depois de vencer o jogo de por 1x0 lá no Maracanã, com aquele gol de cabeça do Bruno Henrique, veio o segundo jogo no Morumbi, as ideias, cara, no Beira-Rio, idiota, meu Deus do céu, cara. Mano, eu preciso de umas férias, velho, na moral, mano, na moral, velho. Veio o jogo da volta no Beira-Rio e, cara, antes da bola rolar, simplesmente tiveram uma brilhante ideia de soltar papel picado antes da bola rolar, cara. Mano, que ideia de jirico foi essa do Internacional, cara? Quer dizer, não foi bem do clube, né? Inclusive, cara, já que você teve o Instagram lá atrás, eu cheguei a fazer um comentário também sobre esse acontecimento no Beira-Rio, né, cara? Acabou que eu, como sempre, né, cara, acabei falando do jeito equivocado e tive que corrigir depois, mas enfim. Segundo informações aí, né, cara, acabou que o Internacional, ele comprou esses papéis picados para serem soltos depois do jogo, para comemorar uma eventual classificação, que, como todos nós sabemos, não aconteceu. Acabou que esses papéis picados foram soltos antes da bola rolar. E mais detalhe, cara, veio errado ainda, tá? Esses papéis picados eram para ser brancos e não, e não prata, como a gente vê aqui, né? Enfim, cadê tudo errado pro Internacional, cara? O papel picado foi solto antes da hora, veio errado e ainda foi eliminado na Libertadores. E Internacional, deu tudo errado, hein? Tudo errado. E falando do jogo em si, cara, foi um jogo de boaça pro Flamengo. Jogo de. Eu vi gente falando que foi um amasso do Flamengo. De fato, o Flamengo foi superior, completamente superior ao time do Internacional. E o Flamengo fez um jogo de boa, cara. O Flamengo fez um jogo de boaça, cara. Tanto é que a gente pode ver que pelos números, né, cara? O Flamengo superior em quase todos os números, né, cara? E, cara, foi um jogo tranquilaço, mano. Foi um jogo simplesmente tranquilaço para o Flamengo no Beira-Rio. O Flamengo abriu o placar no primeiro tempo com um gol de Arrascaeta. Acabou que no último lance no último lance não, né? Mas no finalzinho do jogo, o Pedro fez o segundo gol do Flamengo. O Pedro que tinha entrado no segundo tempo
para liquidar a fatura, para sacramentar então a classificação do Flamengo para as quartas de final da Libertadores. E olha, pô, um negócio aqui, viu? Com essa classificação, cara, o Flamengo vem com tudo para ser campeão, viu? Não queria falar nada não, mas acho que alguém vai chegar com tudo ser campeão da América, mano. Enfim, né? Enfim. Vamos então para o próximo confronto. LDU do Equador 2, Botafogo 0. O Botafogo, atual campeão da América, está eliminado nas oitavas de final. Ai ai. O jogo de ida foi 1-0 para o Botafogo lá no Milton Santos. Gol com segundos de jogo, o gol do Arthur. Acabou que veio o jogo da volta na altitude e logo com 7 minutos de jogo, Vidjamil abre o placar para a LDU. O Botafogo, a partir daí, começou a passar um sufoco tremendo, começou a ser sufocado pelo time equatoriano. Veio a segunda etapa, o senhor Marlon Freitas, cara, eu só não coloquei aqui na tela, mano, porque eu realmente não consegui achar uma grande imagem, mas, cara, mano, o que raios passou na cabeça do Marlon Freitas nesse lance do pênalti que restou no segundo gol da LDU, o gol de Alzugaray. Cara, mano, o Marlon Freitas simplesmente teve a brilhante ideia de, na grande área, ele simplesmente estendeu o braço como se fosse, sei lá, mano, sabe aqueles bonecos de Papai Noel? Aqueles bonecos de Papai Noel que fica lá mexendo o braço? Basicamente o Marlon fez a mesma coisa, abriu o braço, pênalti para a LDU. Nesse pênalti, 2-0 para a LDU. E, enfim, né, cara? Graças a esse gol aí do Alzugaray, a vaca estava indo pro brejo para o Botafogo. O LDU que teve o jogador expulso no finalzinho do jogo, o Richard Mina. Mas não teve jeito. 2-0 LDU no Equador. Com esse resultado, o Botafogo, como eu já antecipei lá atrás, atual campeão da América, cai de forma precoce nas oitavas de final. LDU classificada para as quartas de final. LDU, que veio no grupo do Flamengo na fase de grupos, passa para as quartas de final. E vamos lá, né? Penúltimo confronto então dessas oitavas de final da Libertadores. River Plate da Argentina 1, Libertad do Paraguai também 1. Nos pênaltis, o River Plate venceu por 3-1. Esse confronto que no jogo de ida no Paraguai terminou 0-0. Veio o jogo da volta na Argentina. O River abriu o placar com o gol do Driussi. Veio a segunda etapa, né? Finalzinho do primeiro tempo ainda. O Libertad empata o jogo com o gol de Robert Rojas. Cara, eu tô muito atrapalhado, mano. Nossa senhora, eu tô muito preocupado, mano. Nossa, cara, Enfim, né? Veio a segunda etapa, o Galopo do River Plate foi expulso, aquele mesmo Galopo ex-São Paulo. O jogo termina, vai para os pênaltis. Nos pênaltis, o River Plate vence por 3-1 e, com esse resultado, o River Plate está classificado para as quartas de final. E Libertad do Paraguai, que veio do grupo São Paulo, na fase de grupos, eliminado nas oitavas de final. Para finalizar, último confronto então dessas oitavas de final, Palmeiras 0, Universidade do Peru também 0. No jogo de ida foi 4-0 para o Palmeiras lá no Peru. Detalhe, os 4 gols, 3 dos 4 gols foram marcados no primeiro tempo, se eu não me engano. Acabou que veio o jogo da volta no Allianz Parque. Palmeiras com 4-0 de vantagem. Basicamente jogou esse jogo com o regulamento debaixo do braço, jogou numa boa e basicamente é isso que tinha que fazer, né, cara? Que é jogar de boa, jogar. Enfim, né, cara? Naquela vibe tranquilex, relax. E não teve jeito, cara. O Palmeiras, com esse resultado, então, assegurou o que já tinha conquistado, convenhamos, no jogo de ida, que era a classificação para as quartas de final. O Universitário, convenhamos, basicamente cumpriu tabela nesse confronto do Allianz Parque, eliminado nas oitavas de final. E aqui eu finalizo então os confrontos. Vamos então para o chaveamento dessas quartas de final da Libertadores da América. E sim, eu estou no simulador do GE, porque eu não consigo achar uma imagem boa para colocar aqui na tela. Poderia ter feito isso também na Sul-Americana. Mas enfim, então no chave da esquerda, São Paulo contra LDU. São Paulo vai pegar altitude agora. Quem passa então de São Paulo e LDU vai enfrentar River Plate ou Palmeiras.
River Plate e Palmeiras. Jogaço, hein? Jogaço nessa quarta de final. E olha só, podemos ter choque, hein? Podemos ter um Palmeiras e São Paulo numa semifinal de Libertadores. Já pensou se um negócio desse acontece, cara? Ia ser louco demais, mano. Na chave da direita temos então o Versace da Argentina contra o Racing, duelo argentino. Quem passa então desse confronto vai enfrentar Estudiantes da Argentina ou Flamengo. O Flamengo vai pegar o Estudiantes da Argentina nas quartas de final, né, cara? E, cara, eu posso estar errado, mas o Estudiantes pode ser que dê um pouquinho mais de trabalho do que o Internacional, mas provavelmente eu estarei errado, cara. Provavelmente eu estarei errado. E um fato curioso aqui, cara. Um fato curioso que eu vou trazer aqui pra vocês. Pela primeira vez em 7 anos, a Argentina ultrapassou o Brasil em número de participantes nas quartas de final da Libertadores. A última vez que os argentinos, a última vez que a Argentina teve mais participantes nas quartas de final do que o Brasil nas quartas de final da Libertadores foi em 2018, cara. 2018, a última vez que a Argentina teve mais times nas quartas de final do que o Brasil, cara. Vocês têm noção, né, cara? Vocês têm noção do domínio absoluto do futebol brasileiro desde 2019, né, cara? Desde aquela questão do Flamengo em 2019. Só deu o Brasil, cara. Só deu o Brasil na Libertadores. A Sul-Americana não tá sendo a mesma coisa, mas na Libertadores é domínio absoluto, esmagador do Brasil. E, enfim, né, cara? Esse vai ter o nosso resumo da rodada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe pra galera com o seu conteúdo. Um forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto, é nóis!